oremos, porque aqui está a tua santa e bendita palavra. Fala aos nossos corações. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Quando estávamos eu e o pastor Neto fazendo a divisão dos textos para os pastores pregar, e nós chegamos aqui, aí ele falou assim, e você prega aqui? Eu falei assim, eu não. Pede outro pastor para pregar, como que eu vou pregar sobre saudação? Não tem um tratado teológico aqui, especial para a gente, né? E ele falou assim, não, rapaz, mas tem, olha, dá uma lida aqui, tem muitas mulheres aqui, que Paulo está honrando, muitas mulheres que trabalharam para o Senhor aqui e que abençoaram a vida da igreja e a vida de Paulo. Tem uma aqui que Paulo considera até como sua mãe. Tem parentes de Paulo aqui. Então, é muito precioso essa leitura. Então, quando eu estava fazendo essa leitura, preparando a mensagem, eu li, reli, li novamente e descobri que aqui tem muito nome bacana para você colocar no seu filho, quando você der a luz ao seu filho, né? Você pode aí escolher, né? Se for gêmeos, já está, se for meninas, já está aqui, citado aqui a menina que você pode colocar o nome delas aqui. Mas o que eu, quando estava lendo o texto, eu pensei, o que Paulo quer nos ensinar através dessas saudações? O que Paulo quer ensinar para nós? Aí eu fiz um exercício, que foi o seguinte, saúdem Laura de Carvalho Sintra, que me levou a Jesus em 1978. Ela está com o Senhor já. Saúdem o pastor Arildo Mota do Reis Pereira, que me batizou na Segunda Igreja Batista de Goiânia em 1979, hoje também cidadão do céu. Saúde os irmãos da PIB de São Caetano, que nos recebeu aqui em 1983, eu, minha mãe e o meu irmão. Saúdem o pastor Sebastião Custódio de Oliveira Neto, que nos ouviu, que ouviu a voz do Senhor e me levou para que a igreja pudesse me apoiar no seminário e me tornar pastor. Saúdem o irmão Éden, que muito bancou os meus livros e as minhas passagens para ir para o seminário, porque eu não tinha dinheiro muitas vezes. Saúdem a irmã Clarete e os meus filhos, porque sempre me ajudaram e me apoiaram no ministério e me ajudaram a fazer os trabalhos da faculdade também. Saúdem o pastor Abrão Jacob, em saudosa memória, que me animou no Senhor quando eu estava preocupado, ansioso e muitas vezes desanimado. Saúdem o ministério diaconal da nossa igreja, que tem nos abençoado com as suas vidas, intercedendo e orando, e eu lembro aqui do saudoso irmão Augusto, que quando eu fui para o seminário, ele disse, Deus proverá todas as coisas que você vai precisar, não vai faltar nada, e realmente nunca faltou nada e não tem faltado nada. Saúdem os pastores da Primeira Igreja Batista, pastor Neto, pastor André, pastor Gregory, pastor Pedro, pastor Wagner Sandes, pastor Lucas, pastor Saulo, pastor Alexandre Segura, que muito nos abençoa com as suas ministrações. Saúdem o ministério MCM, que nos abençoa através, por exemplo, do Desperta Débora, que tem intercedido, que tem orado pelos nossos filhos. Saúdem o ministério dos embaixadores do rei, das mensageiras dos reis, que tem transformado a vida das nossas crianças ao caráter, pelo programa discipulado Cada Homem um Guerreiro. Saúdem o ministério de música da nossa igreja, do nosso coral, do Grupo Vidas, que permite um careca de 58 anos, já barbudo e barba branca, que possa cantar com jovens aqui, ministrando louvor. É bênção de Deus. Saúdem Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé sempre. Aprendemos uma lição com Paulo e que nós devemos aplicar na nossa vida. Por mais poderoso que seja o agir de Deus em nossa vida, nós não iremos a lugar nenhum se estivermos sozinhos. Sempre vamos precisar de pessoas que nos abençoam.
sempre vamos precisar da igreja de Jesus, que foi instituída por Jesus, que foi inaugurada em Atos 2, para que eu e você possamos andar juntos com a igreja e sendo abençoado pelos irmãos e abençoando a vida dos irmãos. Por isso que a igreja é necessária. Por isso que Paulo destaca nessa longa saudação tantas pessoas que o ajudou na sua caminhada. Todos nós dependemos uns dos outros para ter a caminhada cristã, porque caminhada cristã não se faz numa carreira solo, mas sempre unidos com outras pessoas. E aqui são muitas lições que o texto nos dá, mas eu quero destacar 4 lições que eu acho importante. Eu quero ser bem breve, porque eu não quero avançar no horário da IBD, mas eu quero que nós possamos aprender a primeira lição. Crentes fazem parte da família de Deus. A família de Deus tem 2 marcas distintas: unidade e diversidade. Ao mesmo tempo que nós estamos unidos, nós temos um desafio muito grande, que somos culturas diferentes, que somos criação diferente e viemos de contextos diferentes, e aqui dentro da igreja, nós, através do Espírito Santo, somos um só. Um só propósito. E o propósito primário nosso é louvar e exaltar o nome do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós podemos, então, aprender que, como Paulo vai demonstrar para nós, que nessa lista que ele vai dizer, tem mulheres, escravos, livres, pobres, ricos, gentios, judeus, não judeus, goianos, não goianos, paulistas, baianos e tantas outras... como que é? Origens, né? E até nacionalidades. Mas como é importante, queridos irmãos, saber que essa unidade não é feita por homens. Não somos nós que desenvolvemos esta unidade. Paulo vai mostrar para nós, ao descrever os amigos, Paulo destaca que por 4 vezes que essas pessoas estão em Cristo, 5 vezes que essas pessoas estão no Senhor. Por 2 vezes, ele usa a linguagem de conotação familiar, referindo-se irmãs e irmãos. Isso significa, meus irmãos, que a igreja de Jesus, ela é unida por Jesus. É Ele quem nos faz unidos. É o amor de Cristo que nos une. É o amor de Cristo que faz com que nós possamos ser uma família. E aqui, sendo família, nós temos que aprender cada vez mais que devemos andar de acordo com a vontade do Senhor. Quando eu escuto a voz do Senhor, quando você escuta a voz do Senhor e começamos a aplicar aquilo que o Senhor tem para nós, não aquilo que nós achamos que é importante, porque aqui não importa o que você acha, não importa o que eu acho, importa o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que nós devemos aprender e aplicar em nossa vida. A segunda lição: crentes devem ter as mãos dispostas ao trabalho de Deus. Nós começamos o texto lendo sobre Febe, uma mulher que trabalhava, uma diaconisa, e Paulo orienta a igreja que possa recebê-la, porque ela tem sido bênção no reino de Deus. Mas Paulo também vai destacar Priscila e Áquila, que são seus cooperadores. Por um tempo, chegou a ser sócio de Paulo. Paulo era um fazedor de tenda, Priscila e Áquila também eram fazedores de tenda, e sempre trabalhavam na obra do Senhor. Maria também é uma pessoa que é destacada pela igreja de Roma, como alguém que trabalhava aqui, a sugestão de gêmeas, Trifena e Trifosa, também trabalhavam para o Senhor, e ele vai destacando aqui que o verbo cooperar e trabalhar destacam pessoas que estão dispostas a se envolver na obra do Senhor. Há muito trabalho no reino de Deus. E você vê a igreja trabalhando, a igreja envolvida, e os trabalhos dos ministérios precisam de muitas pessoas, a distribuição de folhetos. Ontem nós vimos um grupo dos nossos jovens trabalhando na distribuição do folheto, e como é importante que você se envolva neste trabalho. Dia desse nós fomos, eu, pastor Neto, esperávamos um grupo
de umas 15 pessoas. Normalmente a gente vai, a van vai cheia, mas nesse dia nós estávamos em 6 pessoas para fazer a distribuição de alimento à noite, orar pelas pessoas que estão em condição de rua. E aí nós estávamos, pastor Neto, eu, irmão Carlos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente precisa que você se envolva. A gente precisa que você não venha apenas aqui para esse momento de culto no ar-condicionado, ou talvez no encontro dos jovens, onde depois a gente faz um lanche e tal, mas é importante você se envolver. A gente sente muita necessidade em muitas áreas. O Ministério Infantil está sempre precisando de gente para trabalhar. A equipe de som nem fala, né? O pessoal lá se desdobra, né, de todas as formas, ali na mídia também. Se você pode abençoar, se envolva. Se envolva. É um exercício de ser bênção na vida da igreja, e a igreja é isso aqui. É uns trabalhando com os outros, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. Ah, mas eu não tenho capacidade. Não se preocupa, não. Deus não chama pessoas capacitadas. Deus capacita cada pessoa que se dispõe a fazer o trabalho dele. Por isso que nós precisamos estar abertos a realizar a obra do Senhor. Pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Pois é, Deus não chama a gente desocupada. Deus chama a gente que trabalha, porque precisa trabalhar mais. Pastor, mas eu preciso descansar. Não tenha medo, irmão. Quando você for para o céu, a primeira parte da eternidade você dorme. E depois, a outra parte da eternidade, você continua trabalhando, porque lá também nós vamos trabalhar. Mas é importante trabalhar, porque isso edifica a nossa vida, edifica a igreja e edifica tantas pessoas que têm chegado ao Senhor através do seu testemunho. Terceira lição: crentes devem ter os lábios abertos para expressar o amor aos filhos de Deus. E aqui é algo muito importante. Paulo, ele era generoso nos seus elogios. Ele ressalta acerca de Epêneto, diz que era o seu querido. Ressalta que Andrônico e Júnias eram notáveis entre os apóstolos. Destaca que Amplíato era o seu dileto amigo. Chama Estaques de o amado. Afirma que Apeles é aprovado de Cristo e destaca e estima Pérside. Rufo é eleito do Senhor e destaca que a sua mãe também foi uma mãe para ele. O elogio sincero tem grande valor nos relacionamentos humanos. Paulo sabia que não hesitava em usar esse importante recurso. Generosidade, empatia, carinho, une a família e une a família de Deus. Ser generoso na comunicação é reconhecer o valor do próximo. Por isso que nós temos que dar Abacuque. É importante o Abacuque, Milene. Sabe o que é um Abacuque? É um abraço. Se os irmãos me abraçarem, será um abraço de urso, né? Fofinho assim, tranquilo. Mas nós devemos aprender a abraçar, a elogiar, a agradar o ouvido dos nossos irmãos, claro, sempre com sinceridade no nosso coração. Porque se nós formos olhar os defeitos, primeiro nós temos que olhar para os nossos defeitos. E a gente sempre tem que destacar aquilo que a pessoa tem de melhor. Isso é importante. Nós reconhecer o trabalho do irmão, reconhecer o trabalho da igreja e agirmos com generosidade e amor no âmbito que nós estamos como igreja e no mundo também. Temos que ser simpáticos. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. E Cristo era assim. Cristo era uma pessoa que não estava para condenar, que não estava para julgar, mas estava para amar no momento certo, quando ele tinha que confrontar, ele sabia fazê-lo, mas fazia com amor. E nós temos que aprender também com o nosso Senhor Jesus a ter empatia com as pessoas. Mas nós temos um problema como família, eu e você. Como todo mundo faz, nós somos mestres em magoar aquele a quem mais nós amamos. Nós sempre fazemos assim. Magoamos as pessoas que nós amamos a partir da nossa casa. E nós temos que aprender a fazer o contrário. Amar aqueles que nos amam para que possamos ter força
para amar aquele que nós não amamos e realizar aquilo que o Senhor quer de nós. Saber que a nossa vida e a nossa família primária em casa, ela deve ser um reflexo daquilo que acontece fora de nossa casa. Cada um de nós temos as nossas particularidades, temos as nossas dificuldades, mas temos que aprender a tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Eu quero ser tratado muito bem. Eu quero ser tratado com carinho. Eu quero ser tratado com sinceridade. E, para isso, eu preciso também fazer com as outras pessoas. E Cristo nos ensina isso, que nós precisamos aprender cada vez mais a amar as pessoas, independente de como as pessoas são, e orar para que, caso alguém não nos trate da forma que nós gostaríamos, que nós possamos buscar no Senhor como tratar o próximo. Paulo fez isso de uma forma excelente e nos ensina também que é assim que nós devemos tratar nossos irmãos e a nossa família em Cristo Jesus. Quarta e última lição: crentes devem ser zelosos no serviço, mesmo que no anonimato. A família de Deus, na família de Deus, há muitos heróis anônimos. Há muitos santos cujos nomes não estão destacados na terra, mas estão em destaque no céu. Rufo, que nós lemos aqui, que a mãe de Rufo era como uma mãe para Paulo, possivelmente era filho de Simão Cirineu, o homem que carregou a cruz de Jesus, que está registrado em Marcos 15, 21. Sua mãe, embora não é mencionado o nome, Paulo a trata como a sua própria mãe. E aqui, algo que nós devemos destacar: tem muita gente que trabalha, que é pé de boi na igreja, e você nem sabe. E às vezes nós nem notamos. Dá uma olhadinha lá no estacionamento, nesse sol gostoso, que ficam nossos irmãos lá do estacionamento, ajudando a você a não bater no carro do irmão, né? Vai aqui, vai ali, né? Estacionando direitinho, fica ali para guardar as seguranças das nossas crianças, para não ficar correndo ali no meio do pátio. Os irmãos que trabalham na cozinha, até a nossa colaboradora aqui, que faz aquele cafezinho gostoso, que quando termina o culto você pode chegar. Se você chegar um pouquinho mais cedo, tem a oportunidade de tomar um cafezinho ali, né, Lucas? Tem a oportunidade. Se você vier depois da IBD, também tem a oportunidade de tomar um cafezinho, e temos que olhar essas pessoas que abençoam as nossas vidas. Você não está aqui, você que foi salvo por Jesus e tem Jesus no coração, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você foi abençoado por alguém e porque você está sendo bênção na vida de alguém. Por isso que nós devemos reconhecer que a nossa caminhada é uma caminhada de comunidade em Cristo Jesus. Por isso que a igreja é importante. Quando nós olhamos hoje esse grupo que batizou hoje aqui, os irmãos que se batizaram, e lembrando, então, do texto que nós lemos, a gente está notando a cada dia a importância da igreja de Jesus. Por isso que a igreja é importante. Por isso que estarmos aqui é importante, nós aprendemos da palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos abençoar a vida das outras pessoas, nós desenvolvemos a nossa comunhão com Deus, nós desenvolvemos os nossos dons para que sejam usados na obra do Senhor para abençoar a vida da igreja. Você não consegue fazer isso na sua casa. Você não consegue exercer o seu dom só lá na sua casa. Estar aqui na igreja é importante. Orar pelas pessoas é importante. Interceder pela vida das pessoas é importante. Estudar a palavra de Deus é importante. Aprender a viver com os irmãos aqui é ensaio para nós estarmos no céu com Jesus. Por isso que a igreja ela é importante, porque aqui se prega a palavra de Deus. Muitas pessoas, muita gente, infelizmente, vem à igreja, se envolve na igreja, participa de uma campanha de oração, faz o seu pedido de oração, espera ser atendido por Deus naquilo que ele está pedindo, se envolve na igreja, e quando a promessa se cumpre na vida dele, e quando ele é abençoado, e quando a igreja abençoa a vida dessa pessoa, quantas vezes, infelizmente, a gente vê pessoas indo embora e nunca mais voltando. Não é embora para outra igreja,
é ir embora, abandonando a igreja. Muitas vezes, quando você vai falar, não, mas eu não abandonei Jesus. Jesus morreu pela igreja. E é necessário estar na igreja. É necessário nós envolvermos na igreja, estarmos juntos. A gente vê isso, nós pastores vemos isso com muita tristeza no nosso coração. E muitas vezes nós nos culpamos. Puxa vida, será que é algo que nós fizemos? Será que nós não estamos sabendo pastorear? Será que nós temos feito algo que desagradou? E a gente sempre quer fazer o máximo para que você se sinta bem aqui, mas, infelizmente, muitas pessoas olham a sua vida, olham a minha vida, olham a vida do outro, mas esquece de olhar para Jesus. Porque a igreja é isso aqui. É gente diferente. É gente que tem os seus pecados, as suas limitações, as suas dificuldades. A partir de mim, somos todos assim. Mas uma coisa que está no nosso meio, ou melhor, uma pessoa que está no nosso meio, e é a Ele que nós viemos aqui buscar, que é Jesus, que se faz presente, é Ele que tem que ser o nosso alvo. É para Jesus que nós temos que olhar, porque foi Jesus que morreu na cruz por nós. Por mais que nós possamos amar os nossos irmãos, por mais que nós possamos ter os nossos irmãos como exemplo para nós, temos que entender que os nossos irmãos são falhos, que eles pecam. Infelizmente, nós não queríamos pecar, nós queremos ser perfeitos como a Bíblia nos ensina, mas Deus sabe que nós não somos perfeitos e Deus sabe que nós vamos lutar enquanto nós estivermos vivendo neste corpo, vamos lutar contra o pecado, mas a igreja está aqui para nos ensinar a dependermos cada vez mais do Senhor, nos ensinar que se nós entregarmos as nossas vidas a Jesus como Salvador e Senhor, como esses irmãos fizeram aqui nesta manhã, representando aquilo que já aconteceu no coração deles, que um dia precisavam ouvir de Jesus, e ouviu de Jesus, e tiveram as suas vidas transformadas, como a maioria das pessoas que estão aqui, e confessaram Jesus como meu Senhor e Salvador, e tiveram seus nomes escritos no livro da vida, sempre entendem que vão lutar com os seus pecados, mas sabem que o caminho é caminho de perfeição. E que quando morremos aqui, ou se Jesus voltar antes, ou se morremos aqui, seremos libertos de tudo aquilo que nos escraviza. E estaremos para sempre com o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que a unidade da igreja só é possível se Jesus for o nosso Salvador e Senhor. Quando Jesus se torna o nosso Salvador e Senhor, nós temos as nossas vidas transformadas. Se eu desse oportunidade para cada irmão que foi salvo por Jesus aqui, e se levantasse e desse seu testemunho, hoje não teria almoço, e nem janta. Estaríamos aqui vários dias, porque eu tenho certeza que Deus tem feito uma obra maravilhosa na sua vida. E não é algo extraordinário. Às vezes nós pensamos, e de vez em quando a gente liga aí as redes sociais, os rádios, e alguém fala assim, você vai viver o extraordinário de Deus. Talvez não. Talvez não. Talvez Deus nos chama para viver o ordinário. Uma vida simples, uma vida comum. Uma vida sem muitos milagres, mas que tem o principal e maior milagre, que é ser escrito no livro da vida. E é isso que importa. As outras coisas tudo vão passar. A única coisa que nós vamos levar daqui é o amor de Jesus e o amor pelo nosso próximo, pela nossa família. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. E eu quero convidar você, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor, eu quero desafiar você a entrar nessa família, para você experimentar essa diversidade, essa unidade que é ser membro da família de Jesus. Talvez nós pensamos, eu sou incapaz de viver aqui, ou talvez você ache que você é muito precioso para estar aqui, tem outras coisas melhores para fazer, mas é importante você lembrar que não tem nada mais especial do que receber Jesus como Salvador em sua vida, porque essa decisão é para a eternidade. Por isso que eu gostaria de orar por você. Se você
quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor, eu convido você a fazer essa oração no seu coração. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero, Senhor, entrar nesta família e quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, Senhor, e limpe o meu coração, limpe as minhas ações, limpe os meus pensamentos e os meus sentimentos, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Eu quero fazer parte da família de Deus, Senhor, para que nós possamos juntos avançar cada vez mais na expansão do Teu reino. Eu recebo Jesus nesta manhã como meu Salvador. Amém. Estamos todos de olhos fechados, cabeças baixas, por favor. Se você nunca fez essa oração, mas fez essa noite e quer convidar Jesus para entrar no seu coração, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Levante sua mão bem alto. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe lá atrás. Mais alguém recebe Jesus? Deus abençoe. Senhor, o Senhor vê essas vidas e peço que o Senhor as abençoe nessa nova caminhada, para que sejam cada vez mais transformadas e já fazem parte da nossa família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir que as duas pessoas que levantaram as suas mãos, fiquem em pé, por favor. Você pode ficar em pé, eu vou entregar uma literatura. Deus abençoe, lá atrás também. Os irmãos estão vendo aqui, nos ajudem aqui, por favor. Vocês vão receber uma literatura, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, pode se assentar. O irmão também pode se assentar. Vamos todos ficar em pé agora e vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, porque hoje é a festa no céu. Porque a Bíblia diz que quando alguém se converte a Jesus aqui, há festa no céu. Então, como diz um amigo meu, vamos dar um quebra no céu, de muita festa, de muita gente que recebe Jesus como Salvador e tem as suas vidas transformadas e possamos juntos louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando
te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és, este é quem tu és. Aleluia. Como fazemos todas as vezes quando temos os batismos, nós entregamos os certificados àqueles que foram batizados. E eu vou pedir que estejam vindo à frente que está Giovana. Giovana, eu vou pedir que a irmã Eliane. Eliane está aí? Não, Eliana aqui da igreja. Pode vir? Junto com a Giovana, você vai entregar para ela, recebê-la em nome da igreja. Cadê a nossa equipe de fotógrafos? Contratamos uma equipe, não sei o que houve, acho que o pastor Wagner vai. Não. Agora nós vamos trocar o fotógrafo. Você vai ter, a equipe tem substituto aqui, é grande a equipe. Então eu vou pedir que o Gabriel, o pastor Wagner, vai entregar para o Gabriel. Fica aqui, pode ficar aqui. Fica aqui com elas. Fica aqui. Pedir que a Estela entregue para a irmã Eliana. Priscila está aqui? A Priscila. Você vai entregar para Mariana. Na verdade, quem teria que entregar era o Timóteo. Porque o Timóteo... Foi através do Timóteo, o filho da Priscila. O Timóteo é que evangelizou o Theo. E foi ele que convidou, né? Foi através do Timóteo que, numa apresentação das crianças aqui, eles vieram, e a Mariana e o Ralf vieram e não pararam de vir, desde aquela apresentação. Por isso que vale a pena trazermos sempre os nossos amigos, convidarmos. Eu vou pedir que o Silas venha entregar para o Ralf. Atrás do certificado, vocês têm um documento que nós usamos como
igrejas da Convenção Batista Brasileira, chamado Pacto das Igrejas Batistas. Depois vocês leiam, pensem neste pacto, neste compromisso que assumimos também como membros de uma igreja de Cristo. E as igrejas que estão filiadas, é claro que há várias igrejas de Jesus, não dizemos que a nossa igreja é a única, mas a convenção, né, aquilo que une as igrejas batistas, nós elaboramos esse documento que traz princípios básicos do cristianismo e do compromisso de vocês com a igreja de Jesus. Depois leiam e pensem nisto. Eu quero aproveitar também, eu tinha falado para vir, o Everton e a Juliana. Eu vou explicar que é uma outra situação. Vem aqui Everton e vem a Juliana. Nós temos orado pela Juliana por um problema de saúde. O Everton tem pedido, o Everton é membro de nossa igreja. A Juliana tem participado. Tudo bem, Juliana? Então, também estamos aqui orando e agradecendo a Deus pela vida da Juliana. Deus tem se manifestado de forma poderosa, e a igreja orou muito por você, então ficamos contentes, o Everton sempre pedindo por ela, né? E orando por ela, nós louvamos a Deus. Fica ali do lado do Everton, junto com a Juliana, assim, mais um pouquinho, para todo mundo sair aqui nessa foto, exato. Então, nós louvamos a Deus por estas vidas, oraremos ao Senhor, pedindo que Ele continue a abençoar, a firmar os novos, né? Aqueles que estão hoje tomando a decisão do batismo. Eu vou pedir que o pastor Gregory. Hoje o pastor Gregory fez a estreia no batistério. Vocês aí são privilegiados, as duas que foram batizadas por ele, né? Então, hoje ele esteve aí participando como pastor, realizando esta ordenança de Jesus Cristo, que é o batismo. Senhor, te agradeço por essa manhã, Senhor Deus, tão feliz, tão contente que podemos presenciar aqui juntos, Senhor Deus, em comunhão, em família, como foi dito aqui pelo pastor Wagner, Senhor. E te agradeço em especial aqui por todos esses que se batizaram. Muito obrigado porque eles assumiram esse compromisso diante dos homens, Senhor Deus, mas principalmente diante de Ti, como te reconhecer publicamente como Senhor e Salvador de suas vidas, Senhor Deus. Que esse seja um dia marcante na vida deles, um dia que eles sempre se relembrem, Senhor Deus, e que principalmente um dia que mude ainda mais a vida deles no real compromisso contigo, Senhor Deus, que cada um se envolva cada vez mais, esteja mais disposto a te servir a partir dessa manhã, Senhor. Te agradeço também pela vida de todos aqueles que os acompanharam, que estão aqui em cima também, Senhor Deus, porque sabemos que é nosso dever, Senhor, evangelizar, levar a Tua palavra, Senhor Deus, para que mais pessoas possam te conhecer, Senhor. Te agradeço especial pela vida da Juliana também, que o Senhor tem trabalhado, tem abençoado, tem colocado a sua mão, Senhor Deus, que o Senhor esteja ainda abençoando ainda mais, Senhor Deus, também o Everton e seu casamento, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por todos. Então, vocês podem descer. Depois, no final do culto, eu gostaria que viessem e ficassem aqui ao lado, para a igreja passar e cumprimentá-los, saudá-los, dar as boas-vindas a esses irmãos e irmãs. Bom dia, irmãos, graça e paz, novamente, é um prazer, como já foi dito aqui. Se envolva, irmão, se envolva na igreja, faça parte cada vez mais, como o pastor Wagner disse, é um privilégio, independente de como você for se envolver. Se coloque à disposição, a servir, é isso que eu tenho feito, e aí, hoje estive batizando, tive o privilégio de batizar irmãos pela primeira vez, coisa que eu nem imaginava que poderia acontecer na minha vida. Só fui me colocando à disposição para ser usado, e Deus vai nos direcionando, vai nos guiando, então faça isso, se envolva, participe, esteja em comunhão com a nossa igreja, com a sua igreja, e que Deus vai direcionar a sua vida. Queria aproveitar e conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Tenho bastante nome aqui, a gente está com o horário um pouquinho avançado, então eu vou pedir que você se coloque de pé. Você que está nos visitando, veio prestigiar os batismos, se coloque de pé para que a gente te conheça. Aqui temos alguns irmãos, ali no fundo também, aqui na frente, muitos vieram acompanhar, lá em cima também temos. Você que está próximo dos irmãos, nos cumprimente para que eles se sintam bem-vindos em nosso meio, se sintam queridos, que vocês retornem mais vezes, estejam se sentindo acolhidos. Vocês vão receber uma lembrança também. Permaneça em pé só um minutinho para que você possa receber a lembrança que o pessoal ali da integração está distribuindo. Permaneça em pé só um pouquinho para vocês receberem a lembrança ali. Queria também chamar aqueles que completaram o aniversário essa semana.
seja de idade, de batismo ou de casamento. Se você completou aniversário essa semana que se passou, pode vir à frente, que a gente vai estar orando por você. Alguém? Ali, nossos irmãos. Aniversário de casamento? Aniversário e casamento, muito bem. O nosso passou, mas a gente faltou no culto. Tá bom, então pode vir. Então vem o Leandro e a Gisele também. A Cássia completou aniversário de idade essa semana. Mais alguém? Uma salva de palmas para esses irmãos. Que Deus possa estar abençoando ainda mais nesse novo ano. Eu queria também já aproveitar os professores do EBD que estarão conosco, estejam vindo à frente, por favor. Hoje nós teremos mudanças de salas de novo, as crianças estarão aqui no templo, então a juventude estará unida novamente. Pastor Wagner, você viu se lá vai usar? Você vai dar para usar lá ou não? Achou? Ainda não? A gente descobre, eu falo com o Keide. Vamos ver se já dá para usar lá das crianças a primeira? Já dá? Pode, vamos fazer na das crianças lá, que já tem o ar-condicionado, a gente usa lá. Vamos ser abençoados. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a gente encerrar esse momento. Senhor, te agradeço por essa manhã tão festiva, tão alegre, tão feliz que podemos presenciar aqui. Muito obrigado, como já foi dito, Senhor, por esses batismos. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelos louvores entoados. Que Teu Espírito, Senhor, esteja tocando ainda mais pessoas, Senhor Deus. Algumas aqui já tomaram a decisão por Ti. Que o Seu Espírito esteja ainda quebrantando, abençoando, para que se aproximem ainda mais, Senhor Deus, de Ti. Te agradeço pela vida dos aniversariantes também, que estiveram aqui, que estão aqui, Senhor Deus, representados, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, Senhor Deus, derramando bênçãos nesse novo ano que se inicia, Senhor Deus, tanto de idade quanto de casamento, que o Senhor esteja dando mais amor, Senhor Deus, mais parcerias para os casais e também mais saúde para o Acaso aqui também, Senhor Deus, que seja um ano de proximidade de todos a Ti, Senhor Deus. Te peço também pela EBD, que o Senhor esteja agora capacitando cada professor, nos abençoando para que a gente tenha mais um momento de edificação e comunhão contigo, Senhor Deus. É isso que eu te peço, Senhor Deus, e que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, Senhor Deus, o amor de Deus o Pai, esteja sobre cada um aqui, Senhor Deus, cada família aqui representada, cada pessoa que nos assiste em casa. Amém. Amém. Podemos nos dividir nas salas, irmãos.